Olá a todas e todos que nos assistem. Meu nome é Antônio e atuo na Coordenadoria de Comunicação Social do TRE de Minas Gerais. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer ao desembargador Jataí Júnior, presidente do TRE da Bahia, assim como ao assessor de comunicação Felisberto Bulcão, pelo convite e dizer da minha imensa alegria e honra em poder participar deste evento virtual, tanto em função de sua relevante temática, como também pelos objetivos a que se destina. Aproveitando a discussão que cresce a cada dia acerca do fenômeno da desinformação, usualmente conhecida como fake news, quero propor algumas reflexões sobre um viés, na minha opinião, pouco discutido: a educação. Mais especificamente, a educação para a cidadania. E sendo ainda um pouco mais específico, a educação para a cidadania política. Inicio com uma ação ocorrida em nosso regional mineiro. O presidente do TRE de Minas, desembargador Alexandre Victor de Carvalho, por meio da portaria número 131 de 2020, instituiu um núcleo de enfrentamento à desinformação. Acredito eu, motivado principalmente pelo que esta justiça especializada testemunhou nas eleições de 2018. O que sofremos foi um generalizado ataque ao processo eletrônico de votação, com veiculação de informações com notório objetivo de desacreditar de nosso principal instrumento de trabalho para cumprirmos nossa missão, qual seja garantir a legitimidade do processo eleitoral. Essa experiência nos revelou a necessidade de se desenvolver um trabalho sistematizado para o estabelecimento de estratégias institucionais necessárias ao combate às chamadas fake news. A expressão combate talvez nem seja mais adequada, já que estudos especializados sobre esse tema demonstram que, diante da rapidez e amplitude com que as fake news se propagam, o esforço de contraponto de uma resposta que consiga esclarecer acerca de determinado conteúdo indevido, por ter velocidade de tráfego e alcance exponencialmente inferiores, não dá conta dessa batalha. É quase crônica de uma derrota anunciada. Em geral, os grandes esforços no enfrentamento à desinformação se concentram ou no desmedido trabalho de monitoramento da rede, ou, a partir da constatação, do trabalho de elaboração de mensagens que deem conta de restaurar a verdade. No que se refere ao primeiro dos itens aqui destacados, o monitoramento, em que se mergulha no universo digital, com caráter investigativo, com vistas à identificação de quaisquer conteúdos de desordem informacional, temos hoje diversos institutos, agências e ferramentas para checagem, que podem nos auxiliar sobremaneira no detox, na higienização das redes. Em Minas, firmou-se parcerias com a Polícia Federal, a ABIN e outros órgãos que possuem unidades com finalidades semelhantes, para prestarem o devido apoio a este incansável trabalho. Quanto à inteligência articulada para contra-atacar à altura a disseminação de fake news, esse desserviço à cidadania, temos o incomensurável trabalho de oferecer respostas que sejam claras, diretas e ágeis, que almejem estabelecer a verdade dos fatos e, com isso, minimizar os às vezes inevitáveis estragos que a desinformação pode causar. Mas talvez apenas isso não seja, a meu ver, suficiente. Mesmo a edição de normas específicas a esse respeito. Somos todos, claro, responsáveis pelo que falamos, pelo que fazemos, escrevemos e também pelo que publicamos nas redes sociais. Será que somos, da mesma forma, responsáveis também pelo compartilhamento irresponsável, ainda que sem intenção, de notícias falsas? O assunto é relativamente novo e bastante complexo. Neste ano, pela primeira vez, uma resolução do TSE faz menção explícita à desinformação. Gostaria de citar especificamente o artigo 9º da Resolução 23.610 de 2019,
que trata da desinformação na propaganda eleitoral. O artigo 9º nos diz o seguinte: a utilização na propaganda eleitoral de qualquer modalidade de conteúdo, inclusive veiculado por terceiros, pressupõe que o candidato, o partido ou a coligação tenha verificado a presença de elementos que permitam concluir, com razoável segurança, pela fidedignidade da informação, sujeitando-se os responsáveis ao disposto no artigo 58 da Lei 9.504, de 1997, sem prejuízo de eventual responsabilidade penal. Só que lembrando que o artigo 58 trata do direito de resposta. Mas quero apenas ressaltar a preocupação do legislador em mencionar acerca da fidedignidade da informação, ou seja, uma informação digna de fé, confiável. Enfim, a ideia é que a norma possa trazer segurança jurídica ao processo eleitoral, mas que só conseguirá ser efetivamente resolvido pela análise do caso concreto. A prestação jurisdicional, neste caso, nem sempre é simples em função das diversas variáveis que impactam a formação do convencimento do juiz, e no caso específico, sobretudo em função de limites impostos, por exemplo, pela garantia constitucional à liberdade de expressão. Como eu havia dito, questão nada simples de ser facilmente solucionada. Exatamente por isso, minha opinião é que a principal abordagem para o enfrentamento às fake news deveria ser a preventiva, educar para esclarecer. A educação, como todos sabem, é um direito fundamental e não se limita à instrução ou à transmissão de determinado conhecimento, mas também o desenvolvimento da autonomia e o aprimoramento de habilidades e competências. A educação é uma ferramenta transformadora, tanto na esfera individual quanto em relação às mudanças que o indivíduo pode promover na sociedade. Um dos principais objetivos da educação, a meu ver, é ensinar valores. Nos últimos meses, vimos a crise da Covid-19 acometer o mundo, estremecendo valores e estruturas que pareciam consolidadas há muito tempo. Não poderia ser diferente. Sobre o verbete crise, o dicionário online traz a seguinte definição: momento em que se deve decidir se um assunto ou segmento de uma ação deve ser levado adiante, alterado ou interrompido. Momento crítico, momento decisivo. Mais ou menos assim. O mundo passa por uma mudança brusca, cujas alternativas de enfrentamento ganham contornos decisivos. Pois, se é verdade que esse momento trouxe reveses e desamparo, também é fato que ele nos convoca a repensar, a rever paradigmas sociais, a buscar novos caminhos para a construção de um outro mundo. Daí o relevante papel da comunicação. E também, claro, dos órgãos de imprensa de forma geral. Comunicar para educar, já que a comunicação, na minha opinião, é uma ação educativa, e, a meu ver, não existe educação sem comunicação. Diariamente construímos e aprendemos sobre o nosso mundo utilizando as palavras. Como essas palavras chegam até nós é fator essencial na maneira como enxergaremos o mundo e também os outros. Se a resposta posterior a uma fake news viralizada não dá conta de alcançar sua descabida disseminação, o trabalho prévio talvez consiga contê-la. Nem que seja, de alguma forma e em alguma medida, frear o compartilhamento de eventual conteúdo desinformacional, uma vez que a educação, por excelência, atua no desenvolvimento de um olhar mais crítico sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo de forma geral, incluindo-se aqui, claro, o mundo virtual. O que a educação pode alcançar é oferecer recursos para que não sejamos presas tão fáceis de armadilhas de manipulação em massa, reféns de um mecanismo perverso de alienação. O que de fato, acredito, é no poder das unidades de comunicação aliadas aos esforços das escolas judiciais e áreas de capacitação. O que de fato acredito é na possibilidade de ampliarmos o diálogo democrático, promover o debate e a reflexão e, com isso, estimular o pensamento crítico
para assegurar ao eleitor o direito do exercício do voto, mas com plena consciência de seu significado político e social. Para terminar, gostaria de citar uma frase de Paulo Freire, que, a meu ver, guarda estreita relação com essa missão educacional da comunicação. Ele nos diz: ninguém educa ninguém. Ninguém educa a si mesmo. Os homens se educam entre si, mediatizados pelo mundo. Precisamos, com a urgência devida, rediscutir a importância da imprensa de forma geral e o papel das mídias nesse projeto preventivo, no enfrentamento à desinformação. Neste projeto de educação para a cidadania política, sem o qual, acredito, não é inteiramente viável a instauração, de forma plena, do Estado democrático de direito, em sua devida amplitude, com sua devida efetividade. Uma vez mais, agradeço ao desembargador Jataí e ao Bulcão por esta oportunidade. Espero poder haver trazido provocações que permitam ampliar a discussão sobre esse tema tão relevante. Um abraço virtual a todos.